forte, leproso. Leproso. E o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo? E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero. Jesus está expressando seu desejo: eu quero. E ele disse: ser limpo. E aí a Bíblia diz que logo ficou purificado aquele leproso, purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Quantos estão aqui? Amém. Levanta a sua mão e dá glória a Deus nesta noite. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos nesta noite, porque sabemos que o Senhor está neste lugar e sabemos que a tua palavra ela é poderosa para trazer cura, para trazer libertação, para trazer restauração, transformação e também trazer milagres. Então faz isso nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é que Jesus, ele operava sim seus milagres. E aí vem uma pergunta: por que Jesus ele operava esses milagres? Ele operava porque estas eram as suas credenciais que comprovavam que realmente Jesus era um representante. Em outras palavras, Jesus era um embaixador dos céus. Então, quando você olha para Jesus, você pode fazer uma pergunta: por que ele fazia milagres? Porque ele era um embaixador, ele era um representante. Então não tinha como Jesus, que pertence aos céus, vir à terra e ele não representar aquele que o enviou. Quando Jesus, que estava aqui na terra, via algo contrário à vontade de Deus, então Jesus exercia a sua autoridade. E se houvesse enfermos, esses enfermos eram curados. Se existissem pessoas dominadas por demônios, esses demônios tinham que sair em nome de Jesus Cristo. E a glória a Deus por isso. Outra coisa, que quando Jesus está operando milagres, é que esses sinais era realmente uma marca da obra salvadora. Jesus veio para salvar, e ele diz que ele diz assim: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então ele veio realmente salvar, ele veio realmente curar aqueles que estão perdidos. Então essa é a missão de Jesus. Veja uma coisa importante, irmão: se cada um de nós entendermos isso, se você começar a entender que como representantes dos céus, que eu e você somos, nós começarmos a buscar o Senhor, Deus vai nos usar para que milagres aconteçam em nome de Jesus Cristo. Agora comece a entender uma coisa: milagres acontecem não para crescermos, não é para nos exaltarmos, não é para dizermos que somos justiçados. Os milagres acontecem porque o milagre é uma marca, é uma credencial de que nós somos embaixadores ou representantes de Deus. Quando uma pessoa ela não quer, eu não creio que Deus faz isso, vai me usar desse jeito, essa pessoa tem que crescer, irmão, em fé. Crescer em fé. Porque se ela fala assim: eu não acredito, mas aonde está escrito na Bíblia que Deus não vai usar a vida dessa pessoa? Pelo contrário, a Bíblia está dizendo: os sinais, eles vão seguir aqueles que creem. Então, se a pessoa, muito mais fácil inventar uma desculpa: não, Deus não vai me usar. Mas se a pessoa entrar realmente pela vontade de Deus, deixa eu te falar uma coisa mais forte: se não existe um desejo dentro do nosso coração de revelarmos aquele que nos salvou, aquele que nos libertou, se não existe dentro do nosso coração um desejo de revelarmos o Deus Todo-Poderoso, então, irmãos, nós estamos bem longe de sermos cristãos. Alô? Isso tem que ser o primeiro desejo, porque é um sinal de agradecimento por aquilo que Deus fez na sua vida.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele te deu sem pedir nada em troca. Ele deu seu filho, perdão, sem pedir nada em troca. Ele te amou primeiro, debaixo de tantos pecados que nós tínhamos. Então, se nós pararmos para ler a Bíblia, nós vamos entender que nós somos devedores. Fale para o irmão que está do seu lado assim: você sabia que nós estamos devendo? E muito, irmãos, porque Deus te salvou para você revelar isso, para você testemunhar isso. E como é que você vai testemunhar? Se você crer e entrar pela vontade de Deus, então Deus vai usar a tua vida. Eu não estou dizendo, irmãos, eu não estou nem dizendo como é que Deus vai te usar, porque eu também não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus vai te usar. Amém. Fala para o irmão que está do seu lado: eu não sei como Deus vai te usar, mas uma coisa eu sei: Deus vai te usar. Amém? Então Jesus, ele tinha e fazia esses sinais para mostrar que existe salvação. Quando Deus usar a minha vida e usar a tua vida, você está mostrando para as pessoas lá fora, talvez para a tua família, que existe solução, existe salvação, existe mudança. Eu olho muitas vezes para as pessoas são curadas, as pessoas: como é que você aprendeu isso? Eu falo: você esquece que eu sou pastor? Você quer que eu creia em Deus? E a Bíblia gosta muito de falar que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Antigamente éramos escravos de Satanás, hoje não. Hoje Deus tem nos levantado como embaixadores do Senhor. Amém. Diga glória a Deus por isso. Um exemplo de Jesus, quando Jesus, por exemplo, ressuscitava as pessoas que estavam mortas, ele estava mostrando, comprovando ali que ele era a própria ressurreição, que ele era a própria vida. Então Jesus estava trazendo dentro de si, nas suas atitudes, naquilo que ele praticava, ele estava testemunhando daquilo que existe nos céus. E nós pertencemos aos céus. Irmãos, quem está em Cristo Jesus, não existe morte. Eu não estou falando morte física, eu estou falando morte espiritual. Quando nós estamos realmente na presença do Senhor, irmãos, Satanás não tem direito sobre nenhuma área da nossa vida. Nenhuma área da nossa vida. Quando nós realmente estamos na presença do Senhor, somos realmente cheios e impactados pela glória do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Diga mais forte: glória a Deus. Glória a Deus. E aí tem uma coisa que Jesus nos ensina também, antes de continuarmos na ministração. Quando Jesus fazia alguma coisa, ele não fazia, eu disse, ele não para aparecer. Ele fazia porque ele tinha compaixão. Ele via as pessoas sofrendo. E uma coisa que eu aprendi quando eu era novo convertido ainda: nunca eu estou sofrendo mais do que outra pessoa. Sempre existe alguém que está sofrendo mais do que eu. Por isso é um tempo de nós olharmos qual é a nossa posição, qual é a nossa condição. Porque isso é uma estratégia do diabo. O diabo quer que você comece, eu e você comecemos a olhar para a nossa vida. E quando você olha para a sua própria vida, você começa a ver um monte de imperfeições. Então não é para você ficar olhando para a sua própria vida, porque você pode correr o risco de se tornar uma pessoa gananciosa e buscar coisas que não é isso que Deus quer fazer na tua vida. E aí você se depara, você acaba andando de uma forma contrária à vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz: importante é que eu diminua, João disse isso, e ele cresça. É muito importante, quando você se torna um cristão, você entender: eu tenho que diminuir para que Jesus cresça através da minha vida. Quando ele curava as pessoas, ele amava aquelas pessoas. Então, daí um exemplo, porque hoje a Bíblia diz assim, que o campo já está pronto, mas os ceifeiros são poucos. Poucos? Você liga a televisão, o que mais tem é crente. Alô? O que se existe mais, irmãos, principalmente na nossa nação, são igrejas evangélicas. Eu sei que existe uma quantidade de pessoas que ainda precisam se converter, mas o que mais tem, se é que eu posso falar assim, são cristãos, mas está faltando o quê? Compaixão.
O entendimento de que pela misericórdia ele foi salvo. O entendimento de que pela graça ele foi liberto. E o entendimento de que ele tem uma dívida com Deus. Existem pessoas que estão sofrendo mais do que elas. E essa pessoa precisa ser uma testemunha. Sim ou não? É, irmão. Fala assim para o irmão. É, irmão, é assim mesmo. É assim mesmo. Jesus, quando ele curava alguém no físico, sabe por que ele curava essas pessoas? Para alcançar a alma das pessoas. Primeiro ele curava qualquer tipo de enfermidade, e aí ele alcançava a alma, porque a pessoa falava assim, alguns, ao invés diziam assim, isso é o poder do diabo. E o próprio Jesus disse assim, ué, então Satanás está dividido, a casa dele está dividida, porque o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Então ele vem e coloca a enfermidade, mas ele mesmo tira. Não, a Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus, para destruir as obras do diabo. Então quando as pessoas eram curadas, automaticamente, sabe o que as pessoas elas pensavam? Elas olhavam para si e elas reconheciam que aquilo que veio sobre elas não era o poder do diabo, mas era o poder de Deus. Elas olhavam para a sua situação, a sua condição diante de Deus, e elas se arrependiam dos seus pecados, porque muitas enfermidades, irmãos, vêm por causa do pecado. Existia uma crença, quando, se eu não estiver enganado, um cego, alguém perguntou, por que ele era cego, aí falava assim, foram os seus pais, com certeza foram os seus pais. Então eles acreditavam que a cegueira veio. Jesus disse assim, não, ele é cego para que se manifeste a glória de Deus na sua vida. E quando se manifestou a glória de Deus, irmãos, na sua vida, ele automaticamente foi fazer o que? Testemunhar. É lógico que o levaram à força, mas ele testemunhou. E as pessoas começaram a perguntar, como é? Você era mentiroso, você dizia que era cego desde a sua infância, você é um mentiroso. E aí chamaram os pais dele. E aí os pais dele chegaram diante das autoridades ali e perguntaram para os pais com medo. Porque se os pais falassem que foi Jesus que curou, aí o negócio ia ficar feio. E aí os pais falaram assim, ele tem idade, ele já é maior de idade, ele já é responsável pelos seus atos. Então pergunto vocês a ele. E ele disse, eu era cego, mas um homem me curou. Um homem chamado Jesus me curou. Ele já está testemunhando. E as pessoas começaram a falar, cale sua boca, senão... Ele vai falar assim, eu não posso negar aquilo que aconteceu na minha vida. E quando ele é expulso da presença daqueles líderes, Jesus se apresenta diante dele. E aí Jesus pergunta, você crê em Deus? Você crê naquele que foi enviado por Deus? E ele pergunta assim, quem é? Quem é para que eu possa crer? Jesus diz, aquele que está te falando, eu sou Jesus. E aí ele crê. Então toda cura, irmãos, ela nos leva a uma convicção da situação em que nos encontramos. Ou seja, aonde nós, se estamos bem longe, bem distantes, porque, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou aqui pregando que se você tiver Jesus, você não vai ficar doente. Amém? Não estou pregando isso. Se você tiver Jesus, você nunca vai passar por dificuldade. Não, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Mas você tem que ter sempre um bom ânimo, porque aquele a quem está entronizado no teu coração, ele venceu. Ele venceu o mundo. Ele venceu todas as coisas. Então Deus tem uma resposta, Jesus tem uma solução para as nossas vidas. Mas o que eu estou falando aqui, irmãos, é que quando vem uma cura sobre a nossa vida, é para nós entendermos quem foi que nos curou. E nós entendermos que nós temos uma dívida. E qual é essa dívida? De sermos seus filhos e de sermos testemunhas, cheios do poder de Deus, para aqueles que ainda continuam sofrendo. Diga glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Diga mais forte, glória a Deus. Uma coisa que me chama a atenção é, veja,
Veja como esse homem que se apresenta diante de Deus, a Bíblia diz, o leproso, né? Veja a intenção desse homem. Versículo 1 diz: e descendo ele no monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou. Primeira coisa que eu quero passar para vocês, parece ser uma coisa simples, né? O leproso foi e adorou o Senhor. Olha o que diz lá Levíticos capítulo 13, ajuda aí por favor, Levíticos capítulo 13, versículo 46, Levíticos 13, 46, 13, 46 de Levíticos, repetindo, Levíticos 13, 46, diz assim, ó: todos os dias em que a praga houver nele, que praga é essa? É a lepra. Será esse homem, ou talvez essa mulher, ou talvez essa criança, imundo. E aí diz a Bíblia, imundo está. E aí diz assim a palavra, ele habitará. Ele não podia viver no meio da população daquela época. Imundo, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Você pensa que era fácil para aquele homem chegar diante de Jesus? Não era fácil, porque ele poderia ser apedrejado, porque era a lei naquela época, a forma como as pessoas matavam uns aos outros. Então, esse homem estava imundo, esse homem estava expulso, né? Ele estava sentenciado a viver longe da sua habitação, fora do arraial, fora do meio em que as pessoas viviam. Imagina a situação desse homem. Qual seria o desejo dele? Não, eu quero me tornar uma pessoa como os outros. Vamos continuar. Números 5, Números capítulo 5, Números capítulo 5, versículo 2. Números capítulo 5, versículo 2. Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso. Você sabe que lepra significa na Bíblia pecado, né? Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. Vamos continuar, próximo versículo 3. Desde o homem até a mulher os lançareis, fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. Veja a condição desse homem. Vamos continuar, versículo 4. E os filhos de Israel fizeram assim, eles obedeceram, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 8. Você está vendo que existe uma lei. Quem era leproso não podia habitar no meio nem da sua família. Era um homem ou uma mulher excluídos da sociedade. Eles estavam, veja, e a Bíblia, como eu li aqui para vocês, Deus disse: eu estou no meio de vocês, mas eles não podem estar nesse lugar onde eu estou. Olha que coisa forte. Não é forte isso? Você fica, meu irmão, imagina alguém falar assim para você: não adianta você orar, nunca mais Deus vai aparecer para você. Você ia fazer o quê? Pastor, eu não ia acreditar, mas vamos ser bem radical. Se Deus falasse: nunca mais eu vou aparecer na sua vida, algum orgulhozinho ia falar assim: não estou nem aí para ti. Mas quem entende o que é céu e inferno, quem entende o que é Deus e Satanás, quem entende disso, irmão, ia começar a chorar. Sim ou não, irmãos? Esse homem, ele está triste, não só porque ele está debaixo de uma lepra, mas ele está triste porque aquela palavra ele entendia: eu nunca mais poderei estar aonde Deus está. Isso é forte. Não, deixa eu te falar uma coisa. Há um tempo atrás, eu estou lembrando disso, eu estava numa igreja, não posso citar o nome, nós estamos filmando,
Temos pessoas assistindo? Temos pessoas assistindo, forte abraço. Eu estava fazendo um culto, e aí, irmãos, presta atenção. Terminei o culto, acho que foi um culto de, não sei se foi uma quarta ou uma sexta-feira. E quando eu terminei o culto, veio uma jovem. Ela devia ter, talvez seus 16, 17 anos, por aí. Eu acho que devia ter isso. E ela veio com o cabelo comprido, sai até o... Que joelho, irmão? Ia mais não. Aqui, ó. Ela veio chorando, Ela falou, pastor, eu preciso falar com o Senhor. Aí eu levei ela até o nosso gabinete, sentei com ela, falei, filha, pode falar. Pastor, eu sou de uma determinada denominação. Posso citar o nome. E eu pequei, pastor. Tudo bem, até isso. A Bíblia diz que confessar os nossos pecados, Ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados, sim ou não? Mas ela chorava, pastor, eu pequei, pastor, eu pequei, pastor, eu pequei. Eu falei, filha, é só você confessar o pecado, está tudo resolvido, já que ela também não era da nossa igreja. Mas ela disse, pastor, o senhor não entende. Na doutrina da minha igreja, quem cai em adultério nunca mais, ou seja, perde a sua virgindade, nunca mais tem o direito de participar da ceia. Eu posso até ir à igreja, eu posso até sentar na cadeira, mas nunca mais eu posso participar da ceia do Senhor, e nem participar de nenhum tipo de trabalho da igreja. O que eu vou falar para uma menina dessa? Porque é a doutrina da igreja dela. Pastor, é muito radical, não quero entrar nisso, mas eu comparo essa menina de pecado, porque o pecado, a lepra representa pecado, com esse homem. Talvez você possa dizer assim, eu ia para outra igreja, mas ela cresceu nessa igreja. Vai mudar a doutrina da noite para o dia? Impossível. Então, veja a preocupação dessa menina. Nunca mais vou poder participar da ceia. E quem não participa da ceia, não tem comunhão com Deus. O leproso, a mesma coisa. Porque ele tinha uma lepra, ele sabia que nunca mais ele poderia estar na presença de Deus. Só que olha, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer que você caia no desânimo. Deus não quer que você caia, sabe, naquela autocomiseração. Deus não quer que você seja uma pessoa orgulhosa e tá bom, você não quer, não estou nem aí. Não, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que bater no nosso coração e nós temos que reconhecer os nossos erros. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele não fecha as portas, irmãos. Pelo contrário, Deus é aquele que abre portas. Deus sempre está com os seus braços estendidos para nos receber. Sabe, irmãos, qual é a situação que Deus quer nos receber? Quando Ele sonda o nosso coração e Ele vê que realmente nós queremos glorificar o Seu nome. Sabe por que existem pessoas, irmãos, no nosso dia a dia hoje, sabe, de qualquer jeito, porque não estão sabendo honrar a Deus como Ele tem que ser honrado. Quando esse homem, versículo 2, diz que veio um leproso e o adorou, dizendo, veja o que ele está dizendo, Senhor, se queres, se quiseres, pode tornar-me limpo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Será que não tem um erro aqui? Não, poderia ter um erro. Qual era o erro? Ele não era leproso? Sim ou não, irmãos? Por que ele disse assim? Por que o Senhor não me cura ao invés de me limpar? Tem muita gente precisando só da cura. E eu disse para você, a cura, Jesus curava com a intenção de alcançar a alma. Sim ou não? Não foi isso que eu falei? Mas tem muita gente que só vem querendo a cura.
Mas quando o Senhor quer ministrar a forma como ele tem que andar, como ele tem que proceder, não, já tenho o que eu preciso. É como aqueles 10 que vieram diante de Jesus, só um voltou. E Jesus disse: olha, não foram 10? Cadê os 9? Porque eles só queriam a cura. Mas esse homem, irmãos, ele tinha algo dentro disso. Isso é muito importante, irmãos. Esse homem, ele entendia que, em primeiro lugar, ele era um judeu. Isso significa que ele era filho de Deus. Filho de Deus não pode viver longe do seu Deus. Alô? Isso significa que nós temos que nos esforçar. Por quê? Todo judeu, irmãos, ele é um sacerdote. Israel é uma nação de sacerdotes, e nós fazemos parte, somos enxertados, né? Então nós somos também sacerdotes. O que faz o sacerdote? Levanta altar, adora o Senhor, estabelece o reino de Deus, são funções. Esse homem estava entendendo: mas eu sou um judeu, eu sou um sacerdote, eu tenho um ofício, eu preciso levantar altar, eu preciso sacrificar ao Senhor, mas como eu posso fazer isso se eu tenho lepra? Mas ele não aceitou aquela condição, porque ele não estava olhando só para uma cura, ele queria voltar ao seu lugar de origem. A Bíblia não diz que ele nasceu com lepra, a Bíblia diz, irmãos, que ele tinha lepra. Ninguém nasce com lepra. Alguém aqui já viu alguém nascer com lepra? Não nasce com lepra, porque a lepra é uma enfermidade, uma doença. Então esse homem exercia o seu ofício, mas a lepra, o pecado, o afastou da presença de Deus. E aí ele disse: Senhor, eu quero ser limpo, eu quero ser restaurado, eu quero voltar a ter a minha vida. Quando eu digo vida religiosa, eu não estou dizendo, né? Mas é voltar a praticar aquilo que eu praticava. Eu quero voltar a ter um encontro contigo, eu quero voltar a ter uma comunhão contigo. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui, irmãos? Glória a Deus. Eu quero voltar a entrar no templo, porque a Bíblia diz, quando eu li aqui para você, é ali que Deus estava. Então veja a preocupação desse homem. Será que essa é a nossa preocupação? Hoje não é mais a nossa preocupação isso. A nossa preocupação é: não, já fui para a igreja, bati cartão, amém, glória a Deus. Não, aquele homem disse assim: eu não posso viver longe do Senhor. E ele entendia: essa lepra me mantém longe do Senhor, e eu preciso voltar a ter a minha vida com o Senhor. Irmãos, culto de renovação é isso, dar início a um crescimento. Você que está aqui nesta noite, você tem que entender, ter início ao crescimento. Essa palavra não é para fulano que não veio, essa palavra é para nós que estamos aqui nesta noite. Deus dizendo: dê início ao teu crescimento espiritual, porque Deus não mudou. Se o pecado nos afastou do Senhor, irmãos, Jesus está dizendo aqui no versículo 3, Jesus estendendo a mão, tocou aquele homem dizendo: eu quero te dizer nesta noite, é da vontade de Deus te limpar, é da vontade de Deus purificar você de toda a lepra, de todo o pecado, é da vontade de Deus trazer você de volta para a presença dele, em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Quando Deus vê o nosso desejo de buscá-lo, se nós estamos realmente em sinceridade, lembra que eu disse? As pessoas vêm à igreja como? Querendo os favores, querendo que Deus solucione, porque eles acham que isso é tudo, e não é, irmão. A gente tem provas de pessoas que ganharam na loteria e morreram, ou não? Então o dinheiro não é a solução. Sabe o que você e eu precisamos? Transbordarmos verdadeiramente
da glória de Deus, o Espírito Santo de Deus. Quando você buscar o Senhor deste jeito, né? Tudo tem um início, um começo. Deus, quando ver essa sinceridade, Ele vai te limpar, Ele vai te purificar e Ele vai te estabelecer no lugar de sacerdote ou sacerdotisa, aqueles que levantam altares verdadeiros ao Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos lá, aplauda bem forte o Senhor em nome de Jesus. Oh, aleluia.